Título e tema, ele tem que estar relacionado, ok? Mas não se preocupem, vocês agora nesse primeiro momento vão fazer um título provisório. O título, realmente, a gente define ele, é uma das últimas coisas que a gente faz no nosso trabalho. O que é importante você saber agora é que o título tem que ter a ver com um tema. Então, se eu vou falar de marketing, eu não vou colocar um título sobre de recursos humanos, ok? Eu tenho que falar algo que é da área de marketing, beleza? Aqui eu tenho um exemplo que é para vocês, ó, o uso de Virtual Age, que é um sistema, e sua importância para o controle de produção e estoque das fábricas de confecção de Cianorte, Paraná. Nossa, mas que título grande! O título ele tem que ser bem específico, ok? Não adianta falar assim, marketing para dentistas. É muito amplo, ok? Tem que ser algo realmente específico, por isso que o título ele vai ser, a gente vai deixar ele provisório por enquanto, depois a gente vai fazer um título bem bacana, bem em cima do teu trabalho, do teu resultado, tá? Vamos pesquisar sobre então, ok? Então, o que a gente pode pesquisar? A gente pode pesquisar livro, a gente pode pesquisar outros artigos, a gente pode pesquisar na internet, a gente pode estar em revistas e periódicos, ou seja, tudo que for de fonte secundária, você pode estar pesquisando. Não existe, então, pessoal, um trabalho sem um problema. A gente está falando de ciência e a ciência ela tem que responder uma questão, ela tem que ter um problema. E qual é o problema do seu trabalho? Okay? Então, depois que você fez aí essa pesquisa, é importante você refletir. Ok, eu vou falar então sobre o sistema Virtual Age. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer, né? O problema ele tem que ser uma pergunta. Tá? Então, por exemplo, no mesmo exemplo daquele meu título, daquele outro artigo, que é de um outro aluno de anos anteriores, ok? O uso de software para o controle de produção de estoque contribuiria para melhorar a administração do estoque de uma fábrica de confecção? Okay? O artigo ele vai ser para responder essa questão. Ou seja, por que eu vou fazer um artigo se eu já tenho certeza? Eu tenho que fazer um artigo para algo que eu quero descobrir. Okay? E lembrando que não existe eu sei ou eu acho. Ok? Num artigo científico, a gente sempre tem que colocar em terceira pessoa e a gente tem que pesquisar isso e realmente achar a resposta desse problema. Então, qual é o problema de vocês? Tá? A partir do problema, a gente vai ter os objetivos. Vai ser o objetivo geral e específico. O geral é bem tranquilo. Ele é o problema, que o problema é em forma de pergunta, ele vai ser em forma de afirmação, começando com um verbo. Ou seja, a gente pode usar analisar, estudar, identificar, descrever, elaborar, ok? Então, a gente vai pegar o nosso problema e vai colocar um verbo na frente e tirar aquela pergunta, tá? Então, por exemplo, descobrir qual que se o uso do Virtual Age vai ajudar no controle de estoque, né? Então, a gente vai analisar se o programa Virtual Age ajuda no estoque, no controle de estoque. Okay? É tranquilo. E depois do objetivo geral, a gente vai para os objetivos específicos. Pelo menos tem que ter uns 3 ou 4. Okay? Pelo menos. Tá? Os objetivos específicos são os objetivos que vão nos ajudar a chegar no objetivo geral. Ou seja, entender como funciona o programa Virtual Age, entender como é feito o controle de estoque. Né? Então, isso são pontos que a gente vai estudar também e vai ajudar a gente a chegar a responder aquele problema, tá? Então são tópicos específicos, tópicos secundários que a gente vai estar estudando também e vai estar respondendo no nosso artigo, que vai ajudar a gente a responder aquele tópico maior, aquele problema maior nosso, tá? Lembrando também que os objetivos específicos também começam com o verbo. Depois disso, feito isso, a gente vai para a justificativa, ou seja, a gente vai justificar a importância do nosso trabalho. Né? Por que eu tenho que falar disso? Por que eu tenho que perder o meu tempo estudando isso? E por que alguém neste mundo vai querer ler o meu trabalho? Okay? Então a gente vai justificar por que esse trabalho é importante. Depois a gente vai fazer a revisão bibliográfica. É importante entender, pessoal, que a gente vai ter que fazer citações, ok? Então, nada sou eu que penso, lembra que eu falei isso para vocês. Sempre vai ser baseado em algum autor, em algum periódico, ok? Então, se o marketing é eficiente, então, segundo Kotler, marketing é eficiente, ok? E a gente vai ter que citar livro, citar fonte, citar tudo, ok? Lembrando também que não é uma concha de retalho, ou seja, eu não vou ficar pegando autor aqui, autor ali, só ficar ligando eles. Eu tenho que criar uma discussão lógica do meu trabalho.